para as mulheres internadas, para os familiares, para o corpo clínico do hospital, diretor, diretoria, funcionários, familiares, residentes, estagiários, enfermeiros. Foi uma coisa assim muito intensa e que gerou uma convicção em muitos de nós e em mim profundamente que a arte é um mecanismo muito importante de você integrar em quaisquer que sejam as suas ações, sobretudo quando as suas ações têm a ver com a relação com o outro. E sobretudo com o outro que está em situação de alguma dor, de algum sofrimento. Então, desde então, isso já faz, sei lá, mais de 20 anos, tudo que eu faço no sentido nos últimos 15 com criança e jovem, a arte, fazer arte está dentro. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Existe diferença entre criança em situação de rua e criança em situação de risco? Se tem, fala um pouquinho de maneira que sucinta para a gente a diferença entre esses dois conceitos. Criança em situação de rua e criança em situação de risco. É uma pergunta interessante, complexa, mas dá para a gente tentar diferenciar o seguinte, assim, situações de risco são muitas, né? Quanto mais privada de condições de educação, de saúde, de acesso aos direitos básicos, fundamentais, mais numa situação de risco essa pessoa vai estar. Eu queria só salientar muito, seria muito importante a gente entender que a questão das crianças e jovens em situação nas ruas da nossa cidade, existe uma diferença muito grande entre aquelas que estão fazendo malabares nos faróis de trânsito, pedindo trocado através da janela do carro, e aquelas outras que é dessas que eu me ocupo mais. O Projeto Quixote tem desenvolvido ações mais específicas a essas que eu vou falar, que são crianças com um grau de desenraizamento. São crianças que romperam ou interromperam radicalmente os seus vínculos com as suas comunidades, com as suas famílias, com o seu território de origem, e que, por diversos fatores e ao longo de um certo período, vão se dirigindo às ruas do centro de São Paulo. A gente tem, segundo estimativa da Prefeitura, num trabalho com a FIP em 2007, uma estimativa de por volta de 400 de crianças nessa situação de desenraizamento radical. Ao contrário daquelas outras milhares de crianças que ficam nos faróis, fazendo malabares, etc., que elas não têm uma ruptura com seus locais de origem, pelo contrário, estão sempre acompanhadas de adultos, elas caracterizam até como uma situação de trabalho infantil e que ajudam o orçamento doméstico. Essas outras não, são situações de uma intensidade dramática que faz a gente ter desenvolvido esse programa que você mencionou, chamado Refugiados Urbanos, que eu gostaria de sublinhar, porque de todas essas situações de calamidade social, de privação dramática de dignidade, para mim essas são as que gritam mais, as que estão aí para todo mundo ver no centro de São Paulo, criando para si uma visibilidade cruel, né? Para elas próprias, para a vida delas e para a cidadania. Quer dizer, não dá para a gente passar por uma situação de uma criança cheirando cola no Anhangabaú, pipando pedra no centro de São Paulo e ficar do mesmo jeito. Sim. Você é afetado por isso. Agora, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando de vulnerabilidade social, a gente está falando de crianças expostas a situações de risco, a gente está falando de crianças, enfim, expostas a todo tipo de coisas do tipo, a gente abriu o programa assim, né? Violência, drogas, um tanto de coisas que essas crianças estão expostas, né? O próprio abuso sexual, exploração de trabalho infantil. Agora, a gente também está falando sobre um aspecto fundamental de como é que a gente tenta solucionar esse problema. E vocês têm experiências interessantes. Aliás, todo mundo que trabalha com o público infanto-adolescente sabe que a arte
é um instrumento fabuloso no sentido de integrar a criança, de melhorar o vínculo entre o educador e a criança, no sentido de fazê-la ter uma melhor percepção de si mesma. Enfim, a arte, o grafite, a música, o hip hop, enfim, quer dizer, essas coisas são fundamentais no estabelecimento desse vínculo e na aproximação. Na verdade, eu queria o seguinte, e aí a gente está com o tempo quase esgotando, eu vou deixar a pergunta no ar e a gente retoma no próximo bloco. Eu queria que você contasse experiências que vocês viveram, que vocês têm, que demonstram o quanto a arte pode ser fundamental na recuperação de vínculos, na transformação e no acolhimento da vida, para a vida de uma criança e de um adolescente. Perfeito. Mas a gente tem um rápido breakzinho e a gente já volta para falar de esperar. Aí sim, você contar um pouco das experiências do Quixote, do que vocês têm vivido, a arte como instrumento de transformação da vida de crianças e adolescentes. A gente tem um breakzinho e já volta. Até já. Bom, eu estou aqui com o Dr. Auro Lescher, psiquiatra, um dos coordenadores do projeto Quixote na cidade de São Paulo, que trabalha com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, crianças e adolescentes em situação de risco. E a gente está conversando aqui sobre o papel da arte no acolhimento desses jovens, no acolhimento desses meninos e meninas, de como a arte facilita a aproximação entre o educador e aquela criança, como a arte faz com que a criança, o adolescente, perceba-se melhor a si mesmo. E aí eu terminei o bloco anterior perguntando e pedindo ao Dr. Auro que nos trouxesse experiências, que ilustrassem isso, histórias interessantes de como a arte foi fundamental no acolhimento desses meninos e meninas que perderam seus vínculos, que estão expostos a situações de uso de droga, de violência, de tantos outros males. Eu tenho uma história saída do forno, quentinha, assim, muito interessante. Porque quando a gente faz a nossa ação de ajudar essas crianças refugiadas urbanas que a gente vê usando drogas no centro de São Paulo, numa primeira fase trata-se de criar mecanismos que facilitem o contato entre o educador, que a gente chama de educador terapêutico, ET para os íntimos. A freguesia reconhece e chama os nossos educadores de ETs mesmo. ET é ótimo. E a primeira fase é essa de criar esse vínculo que legitime a ajuda e fazer com que as crianças voltem a quererem desejar. Desejar a desejar. Porque, só um parênteses, é curioso como nessa situação de desenraizamento radical que essas crianças estão submetidas no centro de São Paulo, o uso de drogas tem um sentido muito claro, né? Assim como é claro o sentido do uso de drogas em situações humanas de intenso desenraizamento, tipo soldado no fronte, Vietnã, imigrante, exilado, criança de rua. Ou seja, por paradoxal que possa parecer, a criança que está lá na Rua Helvétia, pipando pedra, tem no uso dessa substância, por incrível que possa parecer, um mecanismo organizador da cabeça. Eu explico. Por quê? Enquanto eu fico fissurado, consumo, fissurado, consumo, fissurado, consumo, até a exaustão de manhã, porque o consumo se dá na madrugada e de manhã é mais protegido para eu ficar lá deitado na rua,